Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos, capítulo 8, verso 26 até o verso 35. Hoje é o dia, os judeus terminam por celebrar desde o dia 28, a festa do Pentecostes, e essa é uma festa muito importante, marca o início da igreja, lá em Atos, capítulo 2, e o Pentecostes tem um alvo muito importante, capacitar-nos como igreja para sermos santos, sermos habilitados na santidade do Senhor e fazermos a obra do Senhor como nosso testemunho. A palavra de Deus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora chegamos ao capítulo 8, quem estava na escola bíblica estudou conosco Atos 8 até o verso 25. Nesse momento nós começamos e queremos não ensinar, mas pregar a partir da história de Filipe, o evangelista, juntamente com o eunuco. Vamos fazer a leitura e a partir da leitura depois nós usaremos esse mesmo texto como base para a nossa explanação e pregação. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Senhor, abra os nossos olhos e nessa festa de Pentecostes que os judeus celebram e também a cristandade neste domingo, que o Senhor nos capacite e nos habilite como igreja militante, a sermos de fato separados, santos, como propriedade exclusiva do Senhor. E para que através desta separação, deste uso exclusivo do Senhor, nós possamos desaguar num testemunho vivo a partir da nossa vida e a partir da Tua palavra em nós, para que possamos anunciar às gerações que estão à nossa frente acerca do Teu plano redentor, enviando a Jesus para resgatar o pecador e toda a criação ser restaurada do cativeiro do pecado. Ajuda-nos e fala conosco ao longo deste dia. No nome de Jesus oramos. Amém. É muito importante, nós estamos desde o período do Carnaval, onde nós tivemos o acampamento estudando o livro de Atos. Chegamos a Atos capítulo 8, um capítulo especial, uma vez que o Evangelho começa a ser pregado naquele momento histórico que Lucas narra numa região chamada Samaria. A região de Samaria, uma região que nós estudamos na escola bíblica, o que significa isso? Essa região onde os judeus que não se davam bem com os samaritanos. Você pode ler 2 Reis, capítulo 17, quando houve a queda de Samaria pelo império da Assíria, e houve juízo de Deus, trazendo ali a dispersão das 10 tribos sobre as nações. Nunca mais essas tribos voltaram. E até mesmo pós-cativeiro babilônico, quando os judeus que foram expulsos da terra, o reino do sul, voltaram na liderança de Esdras, Neemias,
eles tiveram muitas dificuldades com alguns samaritanos que estavam ali e queriam fazer parte daquele movimento, mas eles misturavam o culto a Deus com o culto aos deuses das nações. Mas Filipe, que vai pregar no capítulo 8, na cidade de Samaria, a partir do verso 4 até o verso 25, nós podemos dizer que aqui nós temos um evangelismo em proporção para as multidões, um evangelismo coletivo. Há uma grande diferença entre o evangelismo pessoal para ministrar a uma pessoa tete a tete do que um evangelismo coletivo. Os dois são importantes. Nós não podemos priorizar um e desprezar o outro. Um bom evangelista é aquele que tem a habilidade de ministrar nessas duas áreas, falar às multidões, falar a um público muito maior, mas também falar a um público bem particular, na verdade, a uma pessoa, que é o caso de Filipe, que vai deixar as multidões ali na região de Samaria, no verso de 4 ao 8, do 4 ao 8, do capítulo 8, você tem essa pregação evangelística. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade, anunciava-lhes a Cristo. Ele não anunciava a denominação, ele não anunciava, no verso 5, não anunciava uma tribo específica, ele anunciava a Jesus Cristo. E esse deve ser o foco da nossa pregação. Mas o versículo 6 diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. E é interessante que vai haver um grande impacto nesse capítulo 8, verso 8. Houve grande alegria naquela cidade. E o verso 7 diz que os espíritos imundos de vários possessos saíam gritando em alta voz, paralíticos e coxos foram curados. E Filipe vai realizar essa obra evangelística. Ele era um dos 7 dos diáconos que haviam sido eleitos lá no livro de Atos, capítulo 6, 2 capítulos atrás. Mas agora Filipe, no verso 26, ele vai sair das multidões para um evangelismo pessoal. E é muito importante nós entendermos a preciosidade de uma vida humana para Deus. E a partir desse verso 26 eu quero trazer alguns apontamentos, algumas considerações, na verdade serão 5 apontamentos da importância dessa obra do evangelismo pessoal, do testemunho pessoal. Você que está me ouvindo, você está aí nessa festa de Pentecostes que a cristandade celebra. Por que razão nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Por que razão nós precisamos ser revestidos de poder? Primeiro, para sermos santos, separados para a obra de Deus. Deus falou em Atos 1, ser-me-eis minhas testemunhas, testemunhas do Senhor, propriedades do Senhor, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, aonde? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra, em Campinas, em Valinhos, em Vinhedo, em Jaguariúna, em Recife, em Olinda, em Maceió, em Caruaru, em tantas cidades, em tantas nações, concomitante. Veja que Atos 1,8 diz que recebereis poder e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria. Não é primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria, não. Simultaneamente, concomitante, essas multidões que foram batizadas ali, essa multidão que foi batizada no Espírito Santo em Atos 2, saíram simultaneamente pregando o Evangelho em todas as nações da terra. Nós estamos estudando Romanos toda sexta-feira na escola de profetas, e até hoje nós não sabemos quem abriu a igreja em Roma. Paulo queria visitar a igreja de Roma, e ele vai visitar por ocasião da prisão. Ele não conseguiu, ele ia para a Espanha, se programou, mas ele passaria por Roma, mas houve situações difíceis ali para chegar àquela cidade, mas não se sabe quem foi que plantou a igreja de Roma. Possivelmente, lá em Atos 2, o texto que o pastor Felipe leu-nos na abertura do culto hoje, diz que havia pessoas ali de várias nações. E agora aqui também não é diferente. Esse Filipe, ele é um eunuco. E é muito interessante você ler em casa, não vou abrir
porque eu quero focar o texto, Deuteronômio 21. O eunuco não podia entrar no culto da casa de Deus. Deuteronômio 21, verso 1, diz que aqueles que tinham removido os testículos, aqueles que eram eunucos, não poderiam entrar na casa de Deus, na congregação. Então, alguns estudiosos teimam e dizem que ele não era bem um prosélito, era um semi-prosélito, porque ele não tinha esse direito de poder frequentar a casa de Deus, porque além de ser um estrangeiro, ele era da região chamado Etíope, né, da rainha de Candace, da alta oficial de Candace. E aqui duas curiosidades, né? Nós achamos que Etíope é da atual Etiópia, mas na verdade naquele momento era no sul do Egito, chamado de Núbia. Então alguns estudiosos dizem que ele era da região de Núbia, sul do Egito, e que muitos associam hoje, que facilmente pelo texto, achando que é literalmente a Etiópia, mas possivelmente não. Era o sul do Egito, embora a Etiópia está ali na região norte da África, mas o Egito também pertence ali ao continente africano, e você tem essa menção de que ele levou ali uma distância de mais ou menos 300 quilômetros de Jerusalém à região do sul do Egito. Outra curiosidade é que ele era um tesoureiro, ele era um alto oficial, nós poderíamos dizer que ele era o fiscal da Receita Federal do Brasil, se fosse naquela época, né, o Brasil nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, ele era um alto superintendente do tesouro. E diz o versículo 27, que viera adorar em Jerusalém. E outra curiosidade também é que ele era oficial da rainha de Candace. E talvez não seja o nome da rainha, mas seja um título dinástico que era dado naquela região da Núbia, ali aos reis e às rainhas que governavam. E possivelmente Candace seja, embora diga que rainha dos etíopes, seja um título, como é o caso de Faraó, um título também dinástico daquele rei, do imperador que governava. Bem, isso é apenas a curiosidade, mas o mais importante aqui, a essência do texto, é mostrar para nós essa transição de um evangelismo das multidões para um evangelismo pessoal. Você que nos assiste, Deus tem te capacitado, você tem se alimentado da palavra de Deus nesses dias. Nós temos lido Jeremias, nós temos lido Romanos, estudado Romanos em nossas casas. Nessa quarentena tem sido um tempo especial. Para quê? Para sermos engordados? Para ficarmos nutridos, alimentados intelectualmente? Não. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus e sairmos das nossas comodidades e usarmos agora essa ocasião tão oportuna onde as pessoas estão sensíveis. Alguns têm me procurado para estudar Apocalipse e eu entendo da importância desse momento, querendo respostas. Pastor, o que é que tem a dizer? Mas vocês não imaginam que, alguns estão dando risada aqui, não imaginam que as pessoas me procuram, pastor, eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo, e eu tenho vontade de dizer assim, não para aqueles que chegaram agora na igreja, mas para os antigos, né? Não para os que são novos membros aqui, mas para os antigos. E eu tenho vontade de dizer, agora? Agora é a hora? Nós já deveríamos saber Romanos, nós já deveríamos saber Apocalipse. Pelos anos, como diz o autor de Hebreus, pelo tempo decorrido, vocês agora precisam do alimento líquido ainda, vocês já eram para estar no alimento sólido. Isso mostra as demandas contemporâneas e quanto essa quarentena tem nos ensinado. Mas você deve ter seus amigos, seus colegas, seus familiares, que assim como eu, as pessoas abordam-me e perguntam a mim acerca do Apocalipse. Eu quero dizer, você é a boca de Deus para esta geração. Você precisa ser essa testemunha, esse vaso de Deus de honra para falar do amor de Deus para estas pessoas. Apresentar o plano do Evangelho. Apresentar o plano de Deus para salvar a humanidade. É isso que Deus convida você e a mim. Eu sou um pastor, mas independente disso, Deus me chama também para sermos evangelistas. Uma coisa que nós precisamos aprender em ministérios na igreja. Ministérios não é a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer na igreja.
Todos os ministérios na igreja, louvor, intercessão, escola bíblica, escola dominical, ministério infantil, todos os ministérios devem existir para um propósito: proclamar o Evangelho. Essa história de segregar ministério, não, eu sou do louvor, eu só canto e toco. Quem disse que você foi chamado apenas para cantar e tocar? Você foi chamado para ser uma testemunha, pregar o Evangelho. Você foi chamado para ser um canal de Deus, para pregar o Evangelho às nações da terra. E queridos, essa pandemia que paralisou o planeta, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão buscando respostas, as pessoas têm apresentado suas dúvidas, seus medos, seus temores, e a igreja é chamada para dar esse testemunho. A igreja é chamada para responder prontamente a esta geração. Deus me faz lembrar aqui o livro de Esther, quando Mardoqueu manda um recado para a sua sobrinha Esther e diz: se você ficar calada, Deus proverá socorro de outra parte. Quem sabe Deus não te preparou, Esther, para este momento, através deste casamento. Assume a posição, rainha. Assume a posição, igreja. Abre a sua boca. Se você ficar calada, socorro virá de outra parte. E eu espero que não seja da jumenta de Balaão. Porque Deus tem chamado a você e a mim para sermos essas testemunhas. Para usarmos as redes sociais. E aqui eu quero fazer uma correção ao nosso rebanho: não curta, não dê curtida em pessoas que saíram da igreja e que saíram do armário e disseram que agora descobriram uma prática sexual. E eu vejo crentes curtindo esse tipo de pessoa que saiu da igreja e agora saiu do armário. Então você não era igreja, então você não entendeu o Evangelho. E o que mais me chama a atenção, eu vejo lá os crentes que curtem esse sai. Eu vejo também, porque eu preciso saber, mas curtir não. Porque se eu curto, eu concordo. Se eu dou a minha curtida, eu aprovo. E Romanos capítulo 1 diz que Deus trará juízo sobre aqueles que não apenas praticam as perversões sexuais, mas aprovam e chegam também a anuir e a concordar com aqueles que praticam. Fica aqui o nosso registro. Eu tenho sido incomodado por Deus de olhar nesse período de quarentena, porque a gente fica mais tempo em casa, e eu dou uma olhadinha e eu falo com a minha filha e minha esposa: como é que essa pessoa curte isso aqui? Nós não temos que curtir. Existe uma onda de sensualidade, um espírito de Jezabel nessas redes sociais. Existem coisas boas que nós podemos usar, pregar o Evangelho. Quanta coisa boa tem sido publicada nas redes sociais, mas também quanta coisa profana, mundana. Então você use as redes sociais, use as plataformas de mídias. Interaja com essas plataformas, mas pregando a palavra de Deus, colocando versículos da palavra, e seja seletivo. Não coloque mensagens de autoajuda, de confiança no homem, de esperança no homem. Fica o nosso desafio, porque Deus está te chamando, pastor Fernando, pastor Felipe e os demais pastores. Nós não vamos conseguir alcançar, pregar. O Evangelho não vai ser pregado através de nós, o Evangelho vai ser pregado através da igreja. E todos os que foram dispersos, diz Atos capítulo 8, verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Que você seja essa boca de Deus. E aí eu quero primeiramente trazer o primeiro ponto, né? Apontar aqui o primeiro ponto, que seria: é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Vamos dizer isso: é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Lá no capítulo 9, Ananias vai ser convidado por Deus para ir batizar Paulo, que havia tido encontro com Deus. E Ananias vai dizer: Senhor, acho que o Senhor está enganado em relação a isso. Esse homem é um perseguidor.
Mas Ananias obedece, vai, e ao chegar na casa onde Paulo estava hospedado, já bate na porta e diz: irmão Saulo. E Deus fala para Ananias que aquele homem seria um instrumento de Deus para alcançar os gentios naquela geração e levar o evangelho aos confins da terra, fora do contexto judaico. Veja como uma vida é preciosa para Deus. Veja como Filipe sai das multidões e se dirige ali àquele homem, àquela carruagem. Eu gosto de olhar para o texto bíblico, eu só sei ler Bíblia dessa forma, olhando a gramática, olhando as expressões. Verso 26 diz: dispõe-te, dispõe-te. Verso 26. Irmãos, crentes não tem que estar curtindo live. Tem cantores aí desse mundo secular. Eu fiquei chocado, a mídia falou 55 milhões de uma live que começou às 10 da noite e foi até 6 da manhã. Eu encontrei crentes lá curtindo, viu? Crentes de outras igrejas, bandas, grupos, curtindo. Quantos acessos? Vamos repetir novamente, quantos acessos? 55 milhões. Que tristeza nós teremos na eternidade, quando olharmos para o tempo tão precioso que Deus nos deu. Um tempo perdido. Um tempo que foi usado para coisas vãs. Uma vida vale muito mais do que qualquer investimento deste mundo. O versículo 26 diz: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E ainda diz no verso 29, o verbo aproxima-te. O Espírito falou a Filipe: aproxima-te desse carro. Ou seja, aproxime-se das pessoas que estão mais necessitadas, que estão desesperadas, que estão com medo. Com medo da Covid-19, com medo do coronavírus. Pessoas que estão em pavor, em pânico. Pessoas que estão aí atribuladas, angustiadas, perplexas. Essa é a realidade e Deus nos chama para nós nos aproximarmos dessas pessoas. Pessoas que até têm procurado a nós, pastores, para suicídio. Imagine os irmãos. Suicídio. São pessoas que têm até recursos, mas entram em desespero. Por quê? E eu não estou aqui para condenar, para dar suporte, para dar uma palavra de orientação, de direção a estes corações. Em função de quê, meus irmãos? Em função dessa crise, dessa pandemia. E Deus nos chama não para sermos profetas do terror, profetas da esperança. Profetas que proclamarão o evangelho, que apontarão com esse dedo o pecado, mas com esta mão acolherão o pecador e apontarão para eles o caminho da salvação e da bendita esperança. Aproxime-se das pessoas, disponha-se, use as redes sociais. Eu tenho visto crentes que ficam horas colocando receita de bolo, receita de comida, de pudim. Nada contra, eu também quero aproveitar, mas a vida se resume só a pudim, a bolo, a pão, a pratos, a festas. As lives se resumem a isso. Pregue o Pentecostes, faça uma live, fala do plano de Deus, da salvação para os seus amigos. É esse o tempo oportuno, como diz a canção: ide fazei discípulos de todas as nações, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Segundo aspecto que nós aprendemos aqui, é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus. É preciso ir lá fora. Bem, algumas cidades estão de lockdown, outras cidades estão aí de quarentena, de isolamento social, que é o caso aqui de Campinas. Quase que voltaríamos amanhã, mas o prefeito recuou pelas pressões, pelas demandas. Mas Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho não está preso. Nós estamos confinados em nossas casas, mas o evangelho não está preso, o evangelho está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Hudson Taylor, em 1857, foi um grande missionário que foi para a Índia.
Foi para região da Índia e da China, não é isso? Da China. Talvez eu confundo o Taylor com o outro que foi para a Índia. E ao chegar ali, ele levou em um dos chineses a Cristo, chamado seu Nir. Eu vou dizer Ni, mas é N-Y-I. Eu não sou chinês, não conheço mandarim para falar. E ele levou esse homem a Cristo. E imaginem o que ele perguntou quando ele encontrou a Cristo, através do ministério de Hudson Taylor, que foi um grande missionário inglês que pregou ali na China. E diz o testemunho que ele falou: olha, o meu pai morreu buscando a verdade. Por que somente agora vocês chegaram aqui? Por que somente agora vocês, ingleses, chegaram aqui para nos falar desse evangelho que eu abracei, que eu fiquei encantado? Por que vocês não vieram antes? Foi essa frase desse chinês tão simples, quando ficou encantado com a obra missionária e o impacto do evangelho através da pregação de Hudson Taylor naquele país. E esta pergunta dele: aonde vocês estavam, que somente agora vocês chegaram? Se olharmos para o caminho das Índias que Portugal encontrou no século XIV, no século XV, estava dando uma olhada nos mapas de aulas de história de Portugal, olhando o material para o vestibular para minha filha e observando tantas ilhas, tantos pedaços da África, até Portugal chegar na Índia, século XV, século XIV. E a Inglaterra, depois que se lança ao mar, juntamente com a Espanha, todas as conquistas marítimas, buscando o quê? As especiarias, as ervas, as especiarias que estavam nas Índias. Descobriram o Cabo da Boa Esperança para contornar, depois que os turcos tomaram Constantinopla, em 1453, e impediram aquele caminho por terra da Europa, junto ao Oriente. E aí, vamos encontrar o caminho para chegar às Índias, para chegar àquela região da Indonésia, para chegar ao Japão. Mas até o Evangelho chegar lá, ainda levou muitos séculos. Às vezes nós estamos muito preocupados com a perspectiva do que vai acontecer após essa pandemia e quando nós voltarmos à nossa vida. O grande perigo é nós voltarmos a viver como nós vivíamos antes. Mas Deus nos chama para, no meio desta geração perversa, sermos a boca dele e a testemunha dele aqui nesta terra. E o verbo que nos dá base para isso, que é preciso ir lá fora, onde estão os pecadores, para levá-los a Jesus, nesse segundo aspecto, é o verso 29, mais uma vez. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Deus não mandou Filipe abrir a boca. Não fique preocupado, às vezes você pode pensar assim: ai pastor, eu não sei pregar nada, o senhor fala tão bem, fala os textos, fala isso, eu não sei nada. Mas para que testemunho maior de você dizer quem você era e o que você é hoje? Onde você estava, como você foi arrancado do pecado e transformado, esse é o maior testemunho. Alguém pode me dizer se a mulher samaritana ela fez um seminário teológico para evangelizar os moradores daquela vila onde ela morava? Mas a minha Bíblia e a sua diz que depois que ela teve aquele encontro com Jesus, ela ganhou aquela vila para Jesus, dando o seu testemunho de vida, de uma mudança radical. E esse é o testemunho que Deus quer que eu e você venhamos a falar e a usar como plataforma para que estas pessoas conheçam a Cristo. Qual é o seu testemunho? Mas de fato não haverá edificação alguma se você vai tentar falar de Cristo nas redes sociais, se lá nas suas redes tem forró, tem rock, tem certas curtidas de certas práticas que Deus abomina, e até o incrédulo dirá: escuta, mas como é que ele prega o evangelho aqui e dá essas curtidas acolá? Como é que ele põe isso aqui e mostra esse tipo de prática que Deus abomina? É uma incoerência. Até o mundo tem discernimento em relação a estas coisas. Portanto, vamos ser
testemunhas, mas antes de sermos testemunhas, vamos ser propriedade de Deus. Como diz a palavra, ser-me-eis minhas. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo, a Deus. Nós somos separados para Ele. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto de evangelismo pessoal de Filipe para com o eunuco. É preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. É preciso explicar as Escrituras. Essa história de pregar o Evangelho, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu estou aqui evangelizando a Andréia Deão e eu digo para ela, Jesus te ama. E se ela vier do mundão mesmo, ela vai dizer, eu já sei disso, Senhor. Não adiantou nada. É preciso esmiuçar, é preciso dizer que plano é esse. É preciso mostrar que todos pecaram, que todos estão separados, que o homem está separado de Deus, que o salário do pecado é a morte, não é a morte física, é a morte espiritual que nos separa de Deus, que nós não temos comunhão com Deus. Isso é o Evangelho. Essa lacuna foi preenchida por Cristo, porque Ele morreu naquela cruz, Ele não tinha do que morrer, Ele levou a nossa morte. Há muitos nessa nação que foram batizados numa igreja, bebês, e se dizem cristãos, mas não são cristãos. Eu não era. Eu era o primeiro. Essas pessoas não têm entendimento. Sabe por quê? Porque ninguém explicou para elas as Escrituras. Se você lê o ministério de Jesus, para muitos pregadores hoje, as pessoas querem pregação. Cantores que estão aí hoje, saindo do armário. Cantores que estão hoje, que ficaram anos andando nas igrejas, pregando o Evangelho, muitas vezes desprovidos de uma base bíblica, de um pastor, onde ele se submetesse à liderança pastoral, à igreja local, são independentes, donos de si mesmos, e muitos jovens que vêm deste mundo e passam pela igreja e gravam músicas e cantores, e a igreja começa a aceitar isso, e muitos desses homens e mulheres jovens não têm constância em nenhuma igreja local. Não frequentam igrejas, não conhecem nada das Escrituras, não sabem nada das Escrituras, e existe um rebanho até hoje que quer apenas ouvir testemunhos e canções, menos o púlpito pregando e explanando a palavra de Deus. Esse evangelismo pessoal é fantástico, porque antes de Filipe chegar na carruagem, o versículo 28 diz que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Significa dizer que antes do Fernando chegar na casa da Andréia, a Andréia já está lá lendo Isaías. E se o Fernando não sabe quem é Isaías? Eu nunca li Isaías. Está difícil, porque a Andréia não é crente, ela já leu. No exemplo que eu estou aqui usando. Há pessoas da mídia que já repreenderam um pastor apóstata que teve a coragem de dizer que Jonas, Davi e Jonatas eram um casal homoafetivo. E o homem que nem era cristão, que leu a Bíblia, ele disse, mas a Bíblia não diz isso. Eu já li a Bíblia 2 vezes. O homem que estava entrevistando sabia mais da Bíblia do que aquele que se dizia pastor. Para explicar as Escrituras para essa sociedade cética, que valoriza a razão, que coloca a razão como divina, que coloca a razão como divindade. Nós vivemos uma sociedade hoje marcada pelo cientificismo, que a ciência dá a resposta para tudo. Essa semana foi o maior palco de discussão por causa do hidróxido de cloroquina, quase não saía. E essa droga, uma revista famosa internacional coloca em xeque em nome da pesquisa. E agora estão questionando se realmente aquilo ali é verdade. Uma revista acadêmica, internacional, referência, mostrando que a ciência não é Deus. E esse é o problema dessa humanidade que coloca o homem como a medida de todas as coisas.
que depois banaliza Deus, traz o homem, depois coloca o trabalho, a revolução industrial, e depois coloca a razão e a ciência. E há muitas pessoas aí fora que são céticas, que são agnósticas, que priorizam apenas o conhecimento intelectual, mas desprezam a prática. E é por conta dessas questões que tem muitos crentes céticos, que conhecem muito, que entram na universidade e acham que já estão sabendo de tudo, na academia, quando na verdade ali é um saber necessário para aquela área, mas elas não têm toda a resposta, a ciência não responde a tudo. E muitos crentes têm uma expertise hoje na área acadêmica e são analfabetos de Bíblia. São analfabetos funcionais, sabem ler, sabem abrir onde está o livro de Abacuque, mas não sabem interpretar nenhum texto bíblico e sagrado. É difícil de fazer um evangelismo desse. Filipe está com um eunuco, que era um semiprosélito ali junto ao judaísmo. Ele voltava de Jerusalém, 300 quilômetros, na carruagem, lendo o profeta Isaías. Ele não era um analfabeto, era um homem estudado. Ele não era qualquer um, ele era superintendente do tesouro da rainha Candace. Portanto, no mínimo, ele tinha erudição. No mínimo, ele tinha conhecimento técnico de várias áreas. Era perito na área na área tributária, na área fiscal, do palácio da rainha Candace, da rainha dos etíopes. E ele lendo o profeta Isaías, capítulo 53, Filipe pergunta para ele, entende tu o que lês? E o versículo 31 diz, como poderei entender se alguém não me explicar? Você está achando que dá tempo de chamar na rede social o pastor Filipe, o pastor Fernando, o pastor fulano, o pastor Aníbal, o pastor Daí, para explicar? É você que tem que explicar. E Deus te chama para você também explicar as Escrituras. Nós temos hoje muitas Bíblias nas nossas estantes, mas não temos lido a palavra de Deus. Há uma profecia, há um texto lá de Paulo no livro de Atos, quando ele prega a uma das autoridades romanas e uma dessas autoridades diz, as muitas letras te fazem delirar. E uma vez um pastor fez um artigo dizendo, as muitas Bíblias nos fazem delirar. Porque são tantas Bíblias, são tantas versões, são tantos comentários e nós ficamos pautados nos comentários. E nós não estudamos a Bíblia. Aliás, é um perigo alguém estudar a Bíblia a partir dos comentários. Lê primeiro os comentários e depois lê a Bíblia. Esse é um grande problema na teologia sistemática. A teologia sistemática é uma área da teologia onde nós estudamos a Bíblia por doutrinas, escatologia, pneumatologia, eclesiologia, amartiologia com H, que é a doutrina do pecado. Todas essas doutrinas são partes da Bíblia, textos bíblicos que referendam sobre aquela doutrina. E nós podemos estudar tudo isso. Eu conheço pastores que fizeram seminários e até hoje nunca leram uma Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eles estudaram a Bíblia em partes, por temas, tematicamente, mas não estudaram a Bíblia panoramicamente e uma visão mais holística, mais completa e mais ampla. É preciso explicar as Escrituras para esta geração. Levar as pessoas a Cristo. Capítulo 8, verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? E o verso 32 ele diz, ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. E nós fizemos um sermão aqui, alguns domingos atrás, sobre isso. Foi levado como ovelha ao matadouro. Então, Isaías 52 e 53. Eu tenho um livro muito interessante, é um biblaço. Isaías 53, é o nome do livro. Isaías 53. Por quê? Até o determinado século da era cristã, os rabinos acreditavam que Isaías 53
era sobre o Messias. Mas de lá para cá, acho que foi do século XIV para cá, houve uma mudança radical de 180 graus, onde a maioria dos rabinos afirma que esse texto de Isaías 53 aponta para o cordeiro, é o cordeirinho, é o animal, e trazem outras interpretações, mas impossível, porque o texto vai mostrar acerca de uma pessoa, uma figura realmente antropomórfica, ou seja, que tem uma morfologia humana, uma demonstração de aspecto humano, do ser humano, embora use a alegoria de um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Toda a profecia de Isaías 53 e Isaías 52 é essa dúvida que esse eunuco se encontra. E é preciso buscar o Ricardo Mariotti, o Rogério, o James, para explicarem. Eles expliquem. Porque às vezes o pastor não vai explicar. Ou você vai mandar um vídeo do YouTube, veja aí, assiste isso aí e você vai ter a resposta. Você precisa explicar. E quando Jesus entrava nas sinagogas, a Bíblia diz que Jesus ensinava, ele não pregava primeiro não. Ele ensinava, depois ele pregava e depois ele curava. É só você ler Mateus 4, 23. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Hoje é diferente, as pessoas querem o contrário. Elas querem primeiro a cura, depois a pregação e ensino. Se você quiser, vai na escola bíblica, tá bom? É assim que as pessoas querem. Então, infelizmente, nós temos essa tendência. Quarto aspecto que aprendemos aqui, é preciso receber as pessoas que creem em Cristo Jesus pelo batismo. É preciso receber as pessoas que creem em Jesus pelo batismo. Vamos no verso 36. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, esse texto é muito profundo, porque imaginemos Filipe batizando o eunuco. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de aspersão ou imersão, que isso aqui não é a essência para esse momento. Existe uma cartilha, chamada Didaquê, eu li há algum tempo atrás, eu tenho essa cartilha, que era uma cartilha dos apóstolos. Lá eles falam, não é um livro inspirado por Deus, mostrando sobre a prática do batismo, até a questão da aspersão da água. E é por isso que algumas igrejas seguem esse conceito de aspersão. Mas isso não vai alterar nada se você é batizado por aspersão ou por imersão. O importante é que você tenha nascido de novo. Amém? Eu não vou aqui entrar nesse mérito, não é a nossa questão, até porque essa pregação é vista por muitas pessoas e eu não vou aqui trazer essa discussão. Mas é importante lembrar que esse eunuco, segundo Deuteronômio 21, ele não poderia entrar na tenda, na casa de Deus, lá no tabernáculo de Moisés. Não poderia, está lá, é só você ler Deuteronômio 21, porque ele era um eunuco, mas Filipe aprendeu com o Espírito Santo, quebrando toda essa lógica dos homens. Não que tenha sido Deus que impediu, mas nós estamos na nova aliança. Quem sabe Filipe deve ter lembrado de uma profecia tremenda de Isaías 56, verso 3 a 7, que na nova aliança os eunucos entrariam. Vejam aí, por exemplo, vamos abrir isso, porque nós chegamos, irmãos. Eu não sei, eu já fui para vários lugares, eu já trabalhei com evangelismo pessoal, e fazendo evangelismo, ministrando. Ali, as pessoas têm muito preconceito na igreja. Elas começam ali a criar regrinhas, não pode isso, não pode aquilo. E diz a Bíblia, no capítulo Deuteronômio 21, Deuteronômio 21, quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, deixa eu ver se é isso mesmo, 23, acho que eu falei 21, é 23, perdoe, corrigindo, 23, 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril,
não entrará na Assembleia do Senhor. O eunuco é uma expressão forte, né? Mostrar que eles não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Os sacerdotes também eram uma prescrição em relação a isso. Os sacerdotes tinham que casar, tinham que gerar filhos. Ok, então aqui menciona o eunuco, mas veja que curiosidade, Isaías 56. Vamos comigo, Isaías 56. O profeta Isaías já está apontando ali para a nova aliança, quebrando os preconceitos, quebrando as barreiras que muitas vezes nós guardamos em nossa mente. E próprio Pedro tinha uma grande barreira em relação aos gentios. Versículo 6. Aos estrangeiros, vamos ler juntos, que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O verso 6 diz, os estrangeiros. E até o verso 4 também diz, porque assim diz o Senhor, vamos ler? Aos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada. E o quê? E abraçam a minha aliança. Olha a promessa para os eunucos. Verso de número 5. Darei aos eunucos, na minha casa, e dentro dos meus muros, aleluia, um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas, e um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aleluia. Os eunucos que não podiam entrar na casa do Senhor, os estrangeiros que não podiam entrar, havia até o pátio dos gentios, lá no templo, onde os gentios não adentravam, mas ficavam num pátio, segregados ali, porque eles não entravam no templo do Senhor. Mas Isaías está falando agora que vem dias em que o estrangeiro, o eunuco, os gentios abraçarão a nova aliança e terão uma aliança com Deus. E Filipe agora está lá no Novo Testamento, fazendo evangelismo, pregando o evangelho, entrando no ambiente de Samaria, alcançando aquele eunuco naquela viagem. Ele era estrangeiro da região da Núbia, ele era um eunuco. Alguém pode ter soprado na cabeça de Filipe, no ouvido de Filipe, você é um louco, a Torá diz isso, o Pentateuco diz isso, é verdade, mas também diz que a lei seria um aio até chegar à perfeição, e a perfeição é Cristo, e é Cristo que nos ensina a amarmos a todas as nações da terra, porque Ele é o descendente de Abraão, e o descendente de Abraão abençoará todas as famílias da terra. Aleluia! E Deus apenas separou Israel para ser uma nação eleita, para guardar um testemunho à lei, os profetas, a aliança, os pactos, até que chegasse Cristo, o descendente de Abraão, para levar o evangelho às nações da terra. E Filipe deve ter aprendido isso pelo Espírito, e quem sabe o Espírito mostrou para ele, Isaías 56, verso 4 ao 6, que os estrangeiros e os eunucos participarão da nova aliança. Aleluia! Oh, que Deus quebre nesta manhã as barreiras que as denominações cristãs, os preconceitos, as palavras que alguns criam ali, obstáculos, empecilhos para que as pessoas conheçam o Evangelho. Nós colocamos muitas vezes muros, muralhas, barreiras, impedindo que esses pecadores cheguem ao Evangelho, ao caminho do Senhor. E Filipe recebe aquele eunuco, aquele estrangeiro, e o batiza. Aleluia. Vamos voltar para Atos, capítulo 8, verso de número 37. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse, eu creio. Ele faz a confissão dele. E então mandou parar o carro. Tudo isso está acontecendo no carro, na carruagem. É uma viagem. Não é no culto. Não é no santuário, é na carruagem, é na viagem. E ambos desceram à água, e Filipe batizou
o eunuco. Aleluia. Quantas pessoas nós podemos agregar ao reino de Deus através de uma atitude como esta? Eu já vi uma pessoa que pediu um jovem de se batizar, uma liderança, dizendo que ele tinha que fazer o curso de escola dominical de batismo 2 anos, para depois poder participar daquele ministério. 2 anos. E eu falei para a pessoa que perguntou a mim, olha, pergunte para esse líder, onde é que está na Bíblia isso? Onde é que tem assim 2 anos? Fala para ele. Porque eu queria saber onde é que tem esse respaldo 2 anos. Aliás, tem pessoas que chegam em 1 mês, já está à frente de muitos crentes de 20 anos. Tem pessoas que chegam ao evangelho que antes de chegar à igreja já estavam buscando a Deus em suas casas há anos. Foi só o pastor, o líder, um irmão, um evangelista, conduzi-lo a Cristo e ele continua nessa velocidade, entendendo o evangelho, abraçando o evangelho e ele quer se batizar. Qual é o problema? Ele já recebeu a Cristo, ele já entendeu o evangelho. Não. O irmão precisa ficar sob a minha supervisão durante 2 anos. Sente-se no primeiro banco da igreja, na primeira linha, sobre a vista dos meus olhos, porque aí sim o irmão terá o meu aval e será batizado e participará e será membro agora registrado oficial da comunidade cristã Nova Vida. Tenha santa paciência. Isso mostra o perigo do legalismo, dos exageros. Eu conheço pastores que controlam até os relacionamentos das pessoas. Com quem vai casar, com quem vai namorar. Lógico, se você nasceu de novo, você tem que namorar e casar, embora não tenha respaldo para namoro na Bíblia. Quem estiver namorando aí, já saiba que essa vai ser a sua esposa e esse vai ser o seu marido. Essa história de ficar namorando não tem respaldo bíblico. É noivar para casar. Se ficar namorando com um e com o outro, solta aqui, pega acolá, isso é outra coisa que não tem respaldo na Bíblia. É preciso entender. Eu sei que é verdade que é uma fase de conhecimento, mas eu estou me referindo ao namoro com essa questão pegajosa e até de intimidade. Mas se essa pessoa teve uma experiência de conversão e ela chega à igreja e se batiza, ela vai entender que ela é luz e vai ter que se casar com alguém que é luz. Ela vai entender o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Mas muitas vezes ela deseja realmente se batizar e quem sou eu para impedir que a batize? Entretanto, ou um batismo antecipado não anula o discipulado, porque lá em Mateus 28 diz: ide por todo o mundo, fazei, batizai os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz ainda mais, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Eu batizo e discipulo. Eu não preciso discipular 2 anos, 5 anos, para depois se batizar. Isso são regras humanas que os homens podem criar. Algumas delas são importantes, mas outras são legalistas. Que Deus nos livre. E por fim, o último aspecto que aprendemos aqui é preciso estar sempre aberto às coisas novas e à direção nova do Espírito. Cuidado para não fazer na igreja, eu já faço isso há 20 anos e eu faço, esse é o meu ministério, há 30 anos que eu faço. Acontece que Deus gosta muito das mulheres quando elas dão um clique na cabeça delas de fazer uma mudança dentro de casa, mesmo quando o marido não tem dinheiro para comprar um novo estofado. Elas mudam de posição os móveis porque Deus gosta de coisas novas. Não é novidade no sentido de buscar o que muitos buscam, a cereja do bolo, mas é trazer uma certa dinâmica. É interessante verificar isso, porque lá em Atos, capítulo 8, veja o que diz o verso de número 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco vai ser discipulado por alguém. Em algum lugar ele foi. Voltou para a sua terra, quem sabe ali mesmo ele plantou uma igreja, plantaram e ele foi congregar. E Filipe foi para onde?
o dono da seara arregimentou Filipe, que estava no caminho ali, onde o eunuco se encontrava. E agora no verso 40 diz, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, vamos ler juntos, evangelizava todas as cidades até chegar aonde? Até chegar aonde, igreja? Cesareia. Ele foi lá para o litoral, perto do mar Mediterrâneo, na região de Tiro, Sidom, aquela região, Cesareia de Filipe. E aí diz de Filipe, não, a Cesareia de Herodes. E diz o texto, acompanhe agora, lá em Atos, capítulo 21, uma curiosidade. Lucas está escrevendo o livro de Atos, e diz o texto que quando Paulo chegou em Cesareia, tinha uma pessoa muito ilustre ali naquela cidade. Quem era? Versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe. Quem? Quem era quem? O evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que às vezes nós queremos na igreja fazer a mesma coisa até a morte. Deus pode nos dar dons e aprimorar e dar mais dons a cada um de nós. E Deus pode nos conduzir para novas dinâmicas, para novos lugares, para novos patamares. E nós precisamos estar muito atentos à voz de Deus, porque nós podemos ficar presos a lugares, a pessoas, a cargos, a funções, a títulos, a situações, as circunstâncias. Não há nada demais. Aliás, é uma honra alguém dizer, eu tenho 40 anos de igreja, 40 anos que eu faço isto. Sim, mas Deus pode nos dar novas dinâmicas, novos impulsos, novas diretrizes. Não é buscar novidade, como muita gente anda buscando, mas é fazermos a obra de Deus na dinâmica, nas demandas contemporâneas. Filipe poderia ter na cabeça de muitos, por que ele não foi lá para a terra de Núbia, onde o eunuco morava? Por que ele não ficou no deserto, na viagem ali, pregando, evangelizando? Ei, o dono da seara é o Senhor. E o Espírito nos recruta e nos convida para novas dinâmicas, novas posições. O próprio apóstolo Paulo escreve as suas cartas. Ora ele diz, eu sou apóstolo, profeta e mestre. Ora ele se chama pastor ali da igreja de Corinto, que ele apacentou, foi um apóstolo de fundamento. Ora ele é um evangelista, ora ele é um mestre, ora ele é um apóstolo. Ele está ali exercitando as funções. O próprio apóstolo Pedro sai de Jerusalém e vai pregar o evangelho na casa de Cornélio, mas a sua cabecinha está muito ajustada com o judaísmo e ele não aceitava muito gentios fazerem parte da eclésia, da igreja de Cristo. Isso mostra que apesar de Pedro ter sido pioneiro na pregação a uma comunidade literalmente gentílica na casa de Cornélio, seu preconceito ainda continuava. Pedro precisava aprender a dinâmica do Espírito, que o apóstolo Paulo, que posteriormente se converte, chega ao Evangelho, egresso de um judaísmo radical, praticante como fariseu, mas o apóstolo Paulo aprendeu também pelo Espírito essa abertura de também levar o Evangelho aos gentios. E aqui fica um desafio para mim e para você. A geração que nós estamos vivendo hoje, ela tem tantas demandas. A geração de hoje nos leva a um desafio de ouvirmos de Deus como podemos levar o Evangelho às nações da terra. Usar as redes sociais, usar as mídias, sim, mas com zelo, com equilíbrio, com moderação, com coerência, com santidade. Nós não podemos abrir mão dos nossos postulados, nós não podemos abrir mão daquilo que é a base, o fundamento da nova aliança, nós não podemos fazer uma libertinagem na igreja, abrir a igreja para esse espírito de mundanismo, mas ao mesmo tempo nós precisamos sair das paredes da igreja local e levarmos o Evangelho com sabedoria, com tato, com amor, e não apenas com conteúdo, mas com empatia,
pelo pecador, se identificando com ele, mostrando para ele que ele é tão pecador quanto nós e que nós precisamos da graça maravilhosa de Cristo. Cuidado para que você não se iluda, queridos. Cuidado para que usar um discurso como esse, eu vou fazer a obra, se você não está tão cônscio de quem você é em Cristo. Mas para aqueles que estão maduros na fé, que já chegaram há muitos anos ao Evangelho, e até mesmo aqueles que chegaram agora, que estão vindo com todo fervor, com alegria, cuidado para que nós, os mais velhos, não apaguemos a chama desse irmão que está ávido e sedento pelas coisas do Senhor. Eu tenho visto líderes e até membros da igreja que desprezam aquele primeiro amor, aquele momento daquele cristão ali que se converteu a Cristo. E muitos mais velhos, ao invés de encorajarem na fé, desanimam. Isso mostra a falta de visão que temos como igreja pela obra do Senhor. E o mais importante nesse último ponto é que Filipe vai para Cesareia. E diz o texto aqui de Atos, capítulo 21, verso 8, que ele morava ali, tinha uma casa. E a obra de Deus foi feita naquela região. E quem mandou Filipe para lá? Deus. O texto de Atos, capítulo 8, fala isso. Foi do Espírito que conduziu Filipe àquela região. Nós não permanecemos para sempre no mesmo lugar. Nós não ficamos para sempre nos lugares. Até mesmo pessoas que ficaram anos nas empresas e a empresa vem a demitir. Eu quero dizer, existe vida fora dessa empresa. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Não despreze os dons. Não despreze os novos horizontes que Deus pode descortinar. Se você que foi desempregado agora, e eu lamento profundamente, mas eu quero crer que se uma porta se fechou para você, a sua vida não está presa àquele lugar, Deus tem outros lugares para colocar você. Você foi demitido, foi demitida, levante a sua cabeça. Assim como Filipe fez a obra junto àquela cidade de Samaria e ao evangelismo pessoal. A palavra também nos ensina que Deus não está preso a lugares, Deus está preso ao seu propósito, à sua palavra. E eu quero crer que também na sua vida, se você se colocar como eu quero me colocar hoje de manhã, e você também que nos ouve, e aqui os irmãos de apoio ao culto que vieram para nos dar apoio no suporte aqui da igreja, nós estamos aqui para dizer que nós queremos fazer a vontade de Deus e sermos testemunhas, evangelistas, não apenas focarmos as multidões. Aliás, existe uma tendência hoje, nós queremos a multidão, nós queremos a igreja lotada, mas nós não queremos o pecador, vizinho do meu lado, pregando o evangelho, aproveitando a oportunidade. Há muitos que buscam locais cheios de multidões, mas não sabem lidar no evangelismo pessoal. E essa dinâmica do Espírito no livro de Atos é algo formidável. O mesmo Filipe que ministrava as multidões, ele também ministrava pessoalmente aquelas pessoas, como esse eunuco que foi ganho para o reino de Deus através da sua vida. Deus abençoe a sua vida. E nesse dia de Pentecostes, que o mundo judeu, dos judeus, o judaísmo, a religião judaica e a cristandade, que também pelo próprio calendário celebram concomitante Pentecostes, que hoje, nesta manhã, início de tarde, o Espírito do Senhor venha reavivar e avivar a obra da igreja contemporânea, a obra dele na igreja contemporânea, fazendo-nos cartas vivas, a fim de que saiamos das nossas quatro paredes, da nossa comodidade, pregando o evangelho a toda a criatura. E eu quero terminar esse culto cantando esta canção. Ide fazer discípulos de todas as nações. Uma das músicas que nós temos cantado aqui há um bom tempo, da Alda Célia, uma pessoa que nós admiramos e amamos. Essa semana eu pude rever uma gravação dela e o Azaf, do Benê, quando começavam ali em Goiânia, o Ministério Koinonia, ainda não estava começando ali o Ministério Koinonia há 32 anos. E a gente deu muita risada, lembrando ali daqueles momentos, e eu pude depois, lá em 92, visitar aquele lugar,
onde eles gravaram ali. E eu cheguei a ter aqueles LPs, naquela época nem era CD, era LP, ouvindo aquelas músicas maravilhosas. E pude ver, e a Audacélia está firme hoje, continuando como todos, pregando a obra, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho. E eu quero olhar e crer que você e eu também vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena, Senhor, tem valido a pena. E nós vamos continuar com a mesma paixão, com a mesma empolgação, o mesmo amor por Cristo, pelo Evangelho. E essa canção que nós vamos cantar, no final, nós vamos orar, pedindo a Deus que Deus use a minha vida e a sua para pregarmos o Evangelho aos confins da terra. Amém? Sim, Senhor, batiza-nos. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita, grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Voz do que clama em meio. E Filipe estava no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita, grita nas praças, nas redes, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Nas redes sociais, toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos, pregar a palavra. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem, ele vem, ele vem, ele vem. Vamos cantar a última vez. Voz do que clama em meio ao deserto, prepare Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Grita nas praças, Recife, Olinda, prepara o caminho do meu. Em Valinhos, toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos através da internet, pregando o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito que nos conduzirá. É Ele que conduz a igreja, que conduziu Israel no deserto. Que Ele conduz a sua vida, Ele conduz a nossa vida como igreja local e também como igreja universal. Pai, nós te pedimos perdão
pela negligência e pela omissão nossa em relação ao Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós somos devedores para com o Evangelho. Foi de graça, o preço foi pago por Jesus, mas foi um alto preço. E a dívida que temos é que essa graça que nos alcançou, nós possamos ser canais e instrumentos em tuas mãos para levar o Evangelho às nações da terra. Nós queremos ajudar a pregar o Evangelho semeando financeiramente, ajudando as igrejas locais, ajudando as obras missionárias, as agências missionárias, pregar o Evangelho na rede social, na internet, na literatura cristã, pregar o Evangelho através da proclamação, da pregação do culto aqui ao vivo, no YouTube, nas lives. Existem múltiplas e variadas formas para o Evangelho ser pregado. E nós clamamos hoje, nesta manhã, início de tarde, para que o Senhor capacite a tua igreja. Tire a tua igreja do marasmo, tire a tua igreja da frieza, da falta de sensibilidade. Nós te pedimos perdão pelas nossas curtidas em lives, em reuniões de pessoas mundanas, pagãs, que são pessoas que blasfemam do nome do Senhor. Nós te pedimos perdão pela nossa falta de discernimento, pela nossa falta de ética, pela nossa falta de temor e de zelo, de coisas que não deveríamos curtir, de inserções em redes sociais, de palavrões, de palavras frívolas, de incitação ali às multidões para blasfemar das autoridades, dos políticos. Nós te pedimos perdão quando nós perdemos o discernimento como igreja. Oh Deus, nós oramos para que o Teu Espírito venha trazer essa mesma dinâmica que está em Atos na igreja contemporânea. Promove essa dinâmica na igreja brasileira, promove essa dinâmica na nossa igreja local, que nós não estejamos presos ao templo como os judeus estavam em Jerusalém. Nós possamos honrar a igreja local, nós possamos honrar, ó Deus, a liderança, nós possamos honrar a caminhada como igreja ao longo de 2000 anos, mas nós possamos também ser apaixonados pelos pecadores e pelas multidões que estão lá fora. Que nós possamos estar sensíveis à voz, ao grito, ao clamor, ao desespero dessas multidões aí fora. Que nós sejamos a tua boca, que nós sejamos o teu instrumento, que nós sejamos os teus canais para levar o Evangelho a estas vidas. Usa as nossas vidas, como diz a canção, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Nós sejamos estas visões de alegoria que a cantora traz na sua canção para alcançar os perdidos na nossa geração. Ajuda-nos, Senhor. Lava o nosso coração, lava os nossos olhos, remove as escamas, remove o legalismo, as barreiras, os empecilhos que nós colocamos entre Ti e os homens. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia dos nossos corações. Ajuda-nos, levanta-nos, possibilita-nos para que nos levantemos com autoridade, com força, com disposição, para pregarmos o Evangelho aos 4 cantos da terra. E aquele que começou a boa obra vai completar e aperfeiçoar. Deus, livra-nos do apego a lugares, do apego a cargos, do apego a posições, do apego a funções que fazemos há décadas e fazemos de uma forma legalista, mecânica e até mesmo automática, sem o discernimento do Senhor. Os sacerdotes estavam no templo e não enxergaram que aquele menino era o Messias e o Salvador. Livra-nos dessa visão tradicionalista, humana, mas que possamos honrar a tradição dos antigos, mas deixar de lado o tradicionalismo da fé morta, ó Deus, de pessoas que fazem coisas na Tua igreja há anos, mas não têm a sensibilidade de fazer coisas novas para o Senhor, atendendo às demandas desse mundo contemporâneo. Que nós possamos alcançar, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos em tudo que façamos na igreja, como igreja, em qualquer ministério, nós sejamos apaixonados pelo Senhor e pelas almas que o Senhor tanto ama, no nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Que a sua cabeça seja levantada, erguida hoje, de novos horizontes. Assim como Filipe foi levado para Cesareia, o Senhor te conduz em triunfo a novos lugares, a novos patamares, a novas funções e realizações para o reino de Deus. E aquele que começou a boa obra há de completar e aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém. No nome de Jesus oramos. Amém.